Olá, tudo bem? Nesta aula vamos falar sobre as microfibras, como é que elas atuam para mitigar a retração plástica do concreto do pavimento industrial, ok? Então vamos lá. Microfibras sintéticas. As microfibras sintéticas são projetadas especificamente para uso em concreto como reforço secundário, a fim de mitigar as fissuras de retração plástica de assentamento, prevenir a propagação de fissuras no estado plástico do concreto, ok? Existem vários tipos de fibras sintéticas que já foram utilizados no concreto, como acrílico, aramida, carbono, nylon, poliéster, polietileno e polipropileno. Então veja, isso aí, como todo pavimento de concreto tem que ter um projeto, no projeto o projetista, vai indicar qual é a fibra, qual o consumo, para que você possa realmente ter o melhor para aquela sua estrutura. Porque existem vários tipos de fibra, microfibras. Então, é importante que saiba o que vai colocar para que a gente tenha aquele resultado eficiente que a gente espera do nosso pavimento de concreto, ok? São caracterizados por ter um diâmetro menor ou igual a 0,30 milímetros e comprimento máximo de 18 milímetros. Então, você vê que ela tem umas características de dimensões apropriadas para que elas atuem como a gente quer que ela atue. Ou seja, quando o concreto está com modo de elasticidade baixo, elas aumentam essa resistência à tração, mitigando e eliminando as fissuras de retração plástica, ok? Observação importante, as microfibras não podem ser utilizadas para substituir reforço estrutural do aço, reduzindo a espessura do pavimento concreto ou controlar fissuras devido a esforços externos. Então você vê que ela não tem nenhum sentido estrutural. A microfibra, para isso tem as macrofibras, tem as fibras metálicas, mas a microfibra ela é apenas para combater a retração plástica do concreto. Claro que ela dá alguns ganhos a mais no pavimento concreto, e nós vamos ver agora nas vantagens de utilizar as microfibras, ok? Assim, primeiro entendendo a atuação. Ou seja, você tem a microfibra, você coloca lá no caminhão betoneira, já tem muitas fibras que elas estão com sacos hidrossolúveis, você joga o saco lá dentro do concreto, vê com o fabricante qual o tempo da mistura para que você tenha a perfeita homogeneização das fibras em todo o concreto do caminhão betoneira, tá? E lança no pavimento de concreto normalmente, ou seja, ela não tem nenhuma mão de obra especializada. Você colocou ela no caminhão betoneiro e bateu o tempo apropriado, você vai homogeneizar ela toda no pavimento de concreto e é só você lançar normalmente o pavimento, ok? Agora vamos ver. Durante a fase de assentamento plástico do concreto, as fibras criam uma rede de suporte tridimensional que resiste às forças descendentes da gravidade, mantendo os agregados em suspensão e promovendo uma exudação uniforme. Então você percebe que a fibra também ajuda a evitar a segregação dos agregados maiores. Então você percebe que, além dela combater a retração plástica, ela dá mais uns ganhos de qualidade ao concreto, ou seja, ela forma uma rede tridimensional, porque quando você pega as fibras, você vê, no máximo 18 milímetros e com mínimo máximo de 0,30, então você vê que são milhões e milhões de fibras que são lançadas no concreto. E ela perfeitamente homogeneizada, ela vai formar uma rede tridimensional em todas as direções, que vai facilitar muito as qualidades do seu pavimento concreto, ok? Agora veja, à medida que o concreto seca, ela adere à rede de fibras, tá? Como resultado, a rede de fibras aumenta a resistência à tração do concreto durante a fase da retração plástica. Ou seja, enquanto a fibra tem um modo de elasticidade maior do que a do concreto, ela atua. Quando o concreto supera a resistência da fibra, ela não tem mais nenhum significado. Ou seja, a fibra sintética, a microfibra sintética, ela só tem função enquanto o concreto tem um modo de elasticidade menor do que o dela. Depois ela não tem mais nenhuma função dentro do concreto, a não ser uma vantagem adicional que vamos falar lá na frente. Quando as fissuras começam a se formar, elas atingem as fibras sem interrompidas. Então veja, quando o concreto tende a fissurar, ele chega na fibra, então a fibra aumenta a resistência à tração naquele ponto, reduzindo, eliminando essa continuidade dessa fissura. Desta maneira, as microfibras melhoram o acabamento superficial do concreto. Então, quais são as vantagens da utilização da microfibra? Primeiro, controla e atenua as fissuras por retração plástica. Segundo, reduz a segregação, assentamento plástico e exudação da água. Terceiro, fornece um reforço tridimensional contra fissuras enquanto seu modo de elasticidade for maior do que o do concreto. Quarto, aumenta a durabilidade da superfície, resistência ao impacto de cargas pontuais e abrasão. Facilmente adicionada à mistura do concreto a qualquer momento de uso da aplicação e não requer mão de obra especializada. Então você vê que a gente utiliza a microfibra para a retração plástica, mas ela dá outros ganhos de qualidade no nosso concreto que pode melhorar para você não ter tanta patologia no seu pavimento concreto, ok? Agora ela tem uma vantagem adicional, o que é? Quando tem fogo. Por quê?
Quando você olhando aqui de perto, quando tem o fogo, o que acontece é que o concreto tem água e começa a ter uma pressão de vapor d'água dentro daquele concreto, por isso que ele estoura. Se tem a fibra nesse concreto, a fibra sintética, o que acontece? Ela vai derreter, ela vai e deixar vazios. E esses vazios, uma quantidade muito grande de vazios no concreto que a fibra deixa, ela alivia essas tensões do vapor da água. Então ela favorece para que não tenha aquelas explosões. Claro que vai depender do tempo, vai depender de muitas coisas desse concreto, da idade do concreto e tudo mais. Mas ela facilita bastante, por quê? Porque ela minimiza essa pressão do vapor da água para arrebentar esse concreto. Então você veja que na aula passada nós falamos sobre a tela. Se você não viu, está aqui para você dar uma olhadinha na tela. E dessa vez nós mostramos a microfibra. Se todas as duas forem feitas com qualidade, colocando a microfibra correta, com o consumo correto, com a homogeneização correta, e também a tela, você usando a tela que foi dimensionada pelo projetista, que entende do babado, como diz a história, e você posicionar ela no local adequado, então você vai ter o combate à retração plástica do seu concreto. Então fica aí para você decidir se você quer usar a tela, se você quer usar a fibra ou se você quer usar o híbrido, os dois, para que você tenha um pavimento de muito mais qualidade, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre o movimento da junta, abertura aleatória ou controlada. A gente dimensiona mesmo essa junta ou é só a gente colocar 1 centímetro sempre ali na zona do encunhamento e está tudo resolvido? Vamos ver na próxima aula. Aguardo você lá. Forte abraço.